Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista, aqui pela TV Pajuçara. Esta semana nós vamos falar sobre um tema, gente, que me perdoe, mas tem me incomodado muito nos últimos dias, me emocionado, me deixando indignado com um pedaço da história de Alagoas. Eu estou falando da revisão criminal do processo Delmiro Gouveia, que teve um livro lançado essa semana no Instituto Histórico Geográfico, com a apresentação do Dr. Antônio Sapucaia, um dos personagens centrais dessa história, que levaram exatamente ao reconhecimento da inocência, 65 anos depois da condenação de Rósio Moraes e José Inácio Pia, o Jacaré, ambos acusados e sentenciados pelo homicídio que não cometeram. E foi graças a uma entrevista do Dr. Antônio Sapucaia, em 1968, ele era jornalista e advogado, que abriu-se essa revisão processual, que chegou ao fim, gente, em 1983, quando já não existiam Rósio Moraes e muito menos José Inácio Pia, o Jacaré, que morreu em 1924 pelas balas da polícia. Doutor Sapucaia, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que o senhor começasse contando um pouco como foi seu contato com o Rósio Moraes. O senhor chegou até ele porque já tinha informações ou a convicção da inocência dele, ou foi em busca de informações como jornalista? À guisa de introito, eu gostaria de expressar os meus mais profundos agradecimentos por essa oportunidade que você me concede. E com relação à sua pergunta, eu vou ser até minudente. Vocês terão a oportunidade de editar e cortar o que acharem conveniente. Veja o seguinte: eu trabalhava na Secretaria de Administração como chefe de gabinete e o titular era Zé Alves de Oliveira. O pai do Zé Alves frequentava constantemente a secretaria e um assunto que não faltava era Lampião. Aliás, é um tema atemporal, isso ainda hoje a gente vê publicações. Agora mesmo, esta semana eu estava no Instituto Histórico, chegaram 2 autores lá com 2 livros recentes sobre Cangaceiro de Lampião. E em meio a essa conversa com o senhor Pedro Alves, que era o pai de Zé Alves, eu disse... E foi da Polícia Militar? Foi da Polícia, exatamente, e perseguiu o Lampião também. Eu disse, eu gostaria demais de entrevistar o 25, que era funcionário do Tribunal Regional Eleitoral, e tinha o Barreira, que era funcionário da Secretaria da Fazenda, mas eu não me interessava muito. E em meio a isso eu disse, outro que eu gostaria, e sei que é quase impossível, era o Rósio, que foi acusado como dos mandatários do... Foi condenado. Condenado. Mais grave. Delmiro Gouveia. Ele disse, eu sou amigo do Rósio. Eu, apesar de preto, criei alma branca. Aí eu digo, senhor Pedro, o senhor vai dar um jeito para eu fazer uma entrevista. 2 dias depois ele apareceu lá. Falei com o Rósio, está tudo certo. Você marca a data e está tudo resolvido. Eu digo, rapaz, não sei nem onde ele mora. Qual é o endereço dele? Ele disse, é na Vila de Góes Monteiro, 723, no Prado. Eu digo, ótimo, aí, papelzinho, anotei. 2 dias depois eu já estava lá, às 9 horas, que era a hora que eu avisei a senhor Pedro que iria. Quando cheguei, fui bem recebido por ele, graças a Deus, mas ele com aquele ar de tristeza, como não podia deixar de ser, e se colocou à minha inteira disposição. Passei a conversar com ele, eu acho que de 9 até as 11 horas. Eu não levei gravador, levei só o papel e caneta. Ele detalhou a vida dele e o período do assassinato do Delmiro Gouveia. Em 10 de outubro de 1917. 10 de outubro de 1917. É uma coisa impressionante. Eu fiquei impressionado com a memória dele. O que é que impressionou mais o senhor, a narrativa dele sobre o caso especificamente, ou sobre a tortura que o senhor aponta ali como uma coisa vital, né, para que se chegasse, olha, Ricardo, ao resultado? Para ser sincero, eu acho difícil até dimensionar isso, porque a tortura era uma coisa impressionante. Eu saí de lá impressionado com o que ele me contou e mostrou. Ele, por exemplo, chegou no peito esquerdo mostrar, isso aqui foi coice de fuzil, doutor. Ele me chamava de doutor, porque eu tinha me formado no dia 8 de dezembro de 1966. Essa entrevista foi em fevereiro de 68. Para ser sincero, eu acho difícil até dimensionar isso, porque a tortura era uma coisa impressionante.
Eu saí de lá impressionado com o que ele me contou e mostrou. Ele, por exemplo, chegou no peito esquerdo e mostrar, isso aqui foi coice de fuzil, doutor. Ele me chamava de doutor, porque eu estava com a carteira da OAB, porque naquela época não havia o exame de ordem. Se houvesse, eu não teria nem até hoje tirado a carteira, evidentemente. Mas o que é certo é o seguinte, ele me chamava de doutor porque o seu Pedro Alves disse que eu estava formado e era advogado. Aí conversamos muito, ele contou, eu fiquei impressionado com a memória dele, simplesmente impressionado. Então, no final da história, eu disse, agora, Rósio, me diga uma coisa, por que uma situação desta que você conhece profundamente, em todo, com os mínimos detalhes, e você não já cuidou de uma revisão criminal? Eu disse, doutor, pelo amor de Deus, meu salário é de um contínuo do Estado. Não era nem salário, era vencimento, mas meu salário é de contínuo do Estado. Como é que eu vou constituir um advogado? Aí eu já estava terminando a entrevista, me levantei e disse, olha, vamos fazer o seguinte. Sim, aí ele disse, eu gostaria que o senhor fosse meu advogado. Porque na realidade nasceu, eu senti isso tranquilamente, que nasceu uma confiança mútua, recíproca. Eu fiquei confiando muito na palavra dele e ele ficou confiando em mim também. Qualquer coisa assim, transcendental, uma coisa que eu não sei, que vem do além, qualquer coisa nesse sentido. De sorte que ele disse, eu quero convidar o senhor para ser meu advogado. Aí eu, para aliviar o terreno um pouquinho, eu digo, olha, Rosa, eu vou lhe dizer uma coisa, se você me constituir seu advogado, o que é que vai acontecer é o seguinte, você vai voltar para a cadeia e eu vou ser preso. Assim, vamos deixar como está. Mas eu vou lhe prometer uma coisa, vou falar como advogado, que é um dos melhores criminalistas do Estado, um advogado brilhante, homem de bem, é quase doido, mas é tão bom que é quase doido, eu disse a ele. Aí fiquei, aí quando ele disse, e quem é esse advogado? Eu digo, é Antônio Aleixo Paz de Albuquerque. Que aí assumiu com o doutor Sapucaia essa causa. O senhor também, né? Foi advogado dessa causa. Sim. Até 1971, quando se tornou magistrado. Exato. Aí ele esbugalhou os olhos assim e disse, Toinho? O Toinho é filho de um compadre meu de Coqueiro Seco. Eu digo, pronto, é melhor. Dali mesmo eu saí direto para o edifício Breda, à procura do escritório do Aleixo. O escritório do Aleixo era no 9º andar do edifício Breda. Ele ocupava 2 salas, a 905 e a 906. Fui lá, detalhei para o Aleixo tudo que eu tinha ouvido e ele simplesmente parado. De repente ele bateu assim no birô e disse, topa a parada. O Aleixo era assim, topa a parada. Quando ele disse, eu digo, estou aliviado. Aí digo, eu vou para a secretaria, vou dar o restinho de expediente por lá e a gente depois volta a conversar. Poucos dias depois, ele me telefona. Já eu deixei o endereço lá, mas ele disse, não, eu sei onde é o endereço dele. Eu disse, ótimo. Então ele foi conversar com o Rosa e quando voltou, já está certo, disse, o advogado, eu sou o advogado e você também. Você vai me ajudar nessa parada. É uma peça, esse livro, ele traz, enfim, toda a defesa apresentada pelo doutor Antônio Aleixo, com uma participação decisiva do historiador, pesquisador e também advogado Moacir Santana, que terminou substituindo o doutor Sapucaia quando ele assumiu um cargo na magistratura. Mas o livro traz o prefácio do doutor Antônio Sapucaia, que é uma peça literária à parte. Ele considera que o caso Delmiro Gouveia é um dos 2 maiores erros judiciais da história do Brasil. O outro é dos irmãos Naves, em Minas Gerais. Sebastião e Joaquim. Pois é, os 2 foram condenados a 25 anos por latrocínio, né? Roubo seguido de morte, nunca apareceu o dinheiro e o cadáver tampouco. Aliás, o cadáver surgiu 15 anos depois. Livinho da Silva, dizendo bom dia, boa tarde e boa noite. E o doutor Sapucaia escreve nesse belíssimo prefácio, contundente, que conquista você logo na abertura do livro. Obrigado. Nas veias dos inquéritos policiais forjados em Minas Gerais e Alagoas, corria sangue humano, bombeado pelo coração da mentira, disfarçada de verdade, escrevendo-se em vermelho páginas negras, queriam dormitar nos arquivos forenses. Ou seja, esse foi um sentimento que o senhor carregou para a vida toda, né? Não tenha dúvida. Sim, e veja o seguinte, então começamos no primeiro contato com o Aleixo me telefona para ir até lá, falar com ele no
escritório dele, ele já tratou de fazermos uma imperição ad perpetuum rememoriam, que não é outra coisa senão a coleta de provas antecipadas, porque com a minha entrevista já havia algumas pessoas sendo citadas, por exemplo, o ex-deputado e ex-ministro do Tribunal de Contas, naquela época era ministro em vez de conselheiro, Cícero Torres, um cidadão que residia Medeiros, fulano tal Medeiros, que residia na ladeira do Brito, havia um pessoal de Penedo. Aí o Aleixo já pensou, ficou ansioso, queria logo esse material. Então, de início, demos entrada numa ação na segunda vara da capital, uma inquirição. Em 1968, logo, 68 foi. Demos entrada nessa petição. O juiz era o doutor Abelardo Luna Duarte e o promotor Adércio de Almeida Vasconcelos, de saudosa memória, um estimado amigo a quem eu queria muito bem. E demos entrada também em Penedo. Em Penedo o juiz era o Ives Malta Gato e o promotor era meu amigo, o doutor José Arnaldo Torres Baltar, a quem eu conheci profundamente. E um dia ele disse: rapaz, você tem condições de ir a Penedo? Eu digo: tenho não, porque eu trabalho 2 horários na Secretaria de Administração e trabalho 1 horário à noite eu trabalho na Gazeta. Esse mas não tem problema não, eu sei como resolver isso. Tem o Chico Guerra lá, o Francisco Guerra, que era um advogado excelente, brilhante, redigia muito bem. E o gentleman, né? Se eu falo com o Chico Guerra, eu subestabeleço o nome dele e acabou, fica para lá. Olha, foi gente, feito. O resto dessa história, o doutor Sapucaia vai contar daqui a pouco, porque realmente merece ser conhecida. Eu sugiro às pessoas que quiserem, adquiram esse livro. Ele está à venda na imprensa oficial Graciliano Ramos. E eu vou fazer aqui a leitura de uma citação que cabe com perfeição nesse belíssimo trabalho. É uma citação de Émile Zola, num processo também absolutamente fantástico, que marcou época na história da França, na virada do século XIX para o século XX. Eu acuso, ou j'accuse, Émile Zola, a verdade em marcha, que ele diz o seguinte: não há luta mais heróica que o debate da verdade em favor da justiça. E é o que a gente está tratando aqui e voltamos daqui a pouco.